Olá, pessoal! Mais uma vez aqui de volta falando sobre carreira, falando sobre mercado, falando sobre todos os temas que envolvem aí o mercado executivo, a vida de um executivo. Está começando agora o programa Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e aqui no escritório do Open Mind, dos nossos estúdios, a gente recebe os membros do Open Mind, que carinhosamente nós chamamos de Open Minders. São diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil que vêm aqui para poder contar a sua experiência, contar a sua história. Através dessas histórias, muitas vezes a gente aprende e outras vezes a gente se inspira. Então é uma grande oportunidade e um privilégio para mim ter esses aliados aqui do meu lado e também poder compartilhar conhecimento, conhecer um pouco aí da história de sucesso deles. O Open Mind ela é uma plataforma de networking de diretores e presidentes de grandes empresas. Nós temos o propósito de conectar essas pessoas para poder promover oportunidades e também para fazer benchmarking. Então, nós já estamos aí há quase 4 anos nessa missão de conectar os líderes da cadeia produtiva brasileira. Se você quer saber um pouco mais a respeito do Open Mind, é só você acessar o nosso site que é Open Mind Brasil, Brasil é com Z.com. Lá você vai saber tudo que a gente faz, a nossa agenda de eventos, todas os nossos conteúdos. E você também, se tiver interesse em se juntar a nós, você vai ver lá quais são os critérios e preencher uma ficha para você ser avaliado. Mas eu agradeço a todos aqui pela audiência. Se você estiver nos acompanhando aí ao vivo pelo LinkedIn, por favor, compartilhe esse conteúdo para que a gente possa chegar ao maior número possível de líderes, né? Inspirando e também trocando experiência. Eu quero também falar para você que tem a visão de governança, que quer se tornar um conselheiro empresarial. O Open Mind agora criou o Open Mind Academy, que na verdade é uma escola de educação executiva, onde nós temos o foco de formar futuros conselheiros consultivos, profissionais de altíssimo nível, membros do Open Mind, ou seja, diretores e presidentes que conhecem e ganham novas ferramentas para poder ajudar as empresas a atingir os seus objetivos como conselheiros. Então, nós estamos iniciando uma nova turma no mês de março, mais especificamente no dia 15 de março. As inscrições já se abriram, então um dos critérios é você ser membro do Open Mind. Se você se interessou por isso, procura um dos nossos gerentes de relacionamento, que vai ser um prazer ter você na nossa turma. Tivemos agora uma turma que se formou no dia 12 de dezembro, foram 54 diretores e presidentes de grandes empresas que nós tivemos a honra de ter na nossa turma. Essa é uma parceria entre Open Mind e Go New, que é a maior escola de formação de conselheiros consultivos aí do país, já tendo formado mais de 1.000 pessoas. Então é uma boa oportunidade para você aprender como usar o seu conhecimento, a sua experiência para ajudar outras empresas e também para poder monetizar. Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso podcast de hoje. Hoje eu estou muito feliz em receber aqui na sede do Open Mind um membro fundador da nossa rede. Inclusive, a gente está vindo aqui com uma série de exclusivamente membros fundadores, pessoas que ajudaram essa rede a nascer, ajudaram a nascer um projeto que visava gerar empregos, que visava fomentar a economia brasileira num dos momentos mais difíceis que a humanidade viveu recentemente, que foi a pandemia. No início da pandemia, nascia o Open Mind, com a ajuda de pessoas como essa que está aqui na minha frente, que é o Ângelo Cáceres, que eu tenho orgulho de receber aqui. O Ângelo é diretor executivo da Microsoft e é membro do Open Mind.
Muito obrigado, Ângelo. Eu que agradeço, Lúcio. Um prazer estar aqui contigo. Agradeço, na verdade, a você duplamente por você estar aqui e por você apoiar o Open Mind lá no início, quando um desconhecido te abordou e te fez uma proposta para a gente conectar outras pessoas, trocar informações para que a gente pudesse, de alguma maneira, ter uma luz no fim do túnel diante de um período tão nebuloso, né? Como é que foi esse momento para você da pandemia aí? Lúcio, foi um momento de bastante desafio, né, e também bastante oportunidade. Eu acho que a gente acabou tendo que usar nossos valores, nossos conhecimentos. E eu, como acredito muito em tecnologia e muito em conexão humana, eu acho que a gente teve a oportunidade forte de poder gerar um grande impacto. E aí, quando você comentou aqui até da abordagem de desconhecido, quando você trouxe o projeto, eu lembro como se fosse hoje, você trazendo essa realização de conectar executivos, os desafios. Muitos executivos estavam isolados por conta da pandemia, Sim. alguns negócios estavam funcionando de maneira precária ou alguns até deixaram de funcionar e a gente acabou conseguindo apoiar. Então, para mim foi uma honra receber aquela sua ligação de vamos elaborar isso e trazer aqui as primeiras ideias para que e ver o Open Mind o sucesso que tem hoje. Legal, Ângelo, você falou tudo. A gente viveu uma desconexão e, ao mesmo tempo, você que é um cara de tecnologia, foi uma pessoa muito valiosa nesse momento, porque, paralelamente, o mundo vivia também uma transformação digital, né? E muitas organizações, eu acho que algumas até hoje, estavam totalmente perdidos, sem saber o que fazer. Você percebeu isso nesse momento aí, uma transformação acelerada e gerando as pessoas ficarem perdidas sem saber o que fazer? Perceber, Lúcio. Assim, eu acho que existem até algumas piadas, paródias, né, que falam sobre a aceleração da transformação digital através da pandemia. E, de fato, eu acho que todo desafio, e a pandemia não foi diferente disso, ele traz uma série de oportunidades e possibilidades que às vezes você não enxergava. E eu tive a oportunidade de ver empresas, às vezes, muito grandes, com orçamentos enormes, com grandes estruturas, mas que não estavam organizadas para enfrentar um modelo de trabalho remoto ou a não criar um modelo de atendimento dos seus clientes em escala através de meios digitais. Então, nós realmente tivemos essa possibilidade de apoiar clientes através das soluções aí da própria Microsoft, através de parceiros, através de mentorias, de coaching, de troca de ideias. Foi um momento para mim, Lúcio, que talvez tenha sido um dos momentos que eu tive a maior produtividade Ah, minha, do imagino. meu time, e não consigo esquecer, às vezes até outro dia conversando com a minha esposa, lembrando um pouco de como foi a realidade, de como eram as horas de trabalho a fio. A gente teve muita coisa que aconteceu, desde ataque cibernético, que complicou ainda mais os temas, porque existiam muitos olhos para essa questão de digitalização que também não estavam abertos anteriormente. Existiam também situações que os funcionários eles usavam todo um amparo digital que estava no escritório, passaram a precisar usar o amparo digital da sua residência, que era um amparo menos robusto, seja do ponto de vista de infraestrutura, seja do ponto de vista de segurança digital, seja de segurança do trabalho. Então, foi um momento que, para mim, e eu acho que para todos nós, né, Lúcio, foi histórico e eu acho que a gente teve a possibilidade de fazer bastante coisa e ter bastante impacto. Sem dúvida. Bom, pessoal, eu vou aqui fazer uma breve introdução para que vocês conheçam um pouco mais do nosso convidado aqui, do Ângelo Cáceres, como de costume, né, uma formalidade nossa, mas isso é também bom para que vocês entendam o nível das pessoas que vêm aqui contar a sua história. O Ângelo Cáceres, ele é diretor executivo da Microsoft, graduado pelo MIT em gestão avançada, possui certificações em gestão, liderança, estratégias e inovação. MBA na Fundação Dom Cabral, certificado em Business Strategy and Financial Acumen
pela INSEAD, né? Apaixonado por tecnologia, seu impacto para as pessoas e organizações, vem dedicando seus 25 anos de experiência ao início de operações comerciais, a transformações de grandes negócios e ao aconselhamento empresarial. Durante esse período, teve assignments nos Estados Unidos e na Europa. Ângelo é carioca, adora esportes ao ar livre e viajar com a esposa e filhos. Legal, cara. Então, você teve uma experiência também internacional. Como que foi isso? Europa, Estados Unidos? Eu tive duas possibilidades de experiência internacional. Então, tive um período que eu trabalhava na TIM, e aí na TIM eu tive um assignment na Itália, era um projeto internacional que a gente estava liderando. Durante um ano eu fiquei liderando esse projeto com o time global da TIM. E já na Microsoft, eu assumi um posto na Microsoft Estados Unidos para liderar o negócio do setor público da América Latina, baseado em Fort Lauderdale, que aí eu fiquei ali, aí eu já fui com minha esposa, com meu filho, e aí a gente morou quase 3 anos lá na Flórida. Foram experiências muito ricas, Lúcio. Eu acho que a gente, como executivo, a gente como pessoas que têm um conhecimento relevante do que está acontecendo num país que tem as complexidades que a gente aporta muito para o mundo de negócio global, né? A gente acaba sabendo viver coisas que normalmente Estados Unidos, na Europa, elas acabam sendo mais estáveis, né? Então, acho que a gente tem costumo chamar de um jogo de cintura bastante elaborado, né? Legal. Bom, antes de passar para a próximo tema aqui que eu gostaria de falar com você, que é conhecer um pouco o Ângelo por detrás aí do crachá, conhecer um pouco da sua história. Que falou aqui que já você gosta de esporte ao ar livre, né? Mas eu queria também fazer um agradecimento aqui aos parceiros, às empresas que estão apoiando aí o Open Mind e acreditando no impacto de um relacionamento de alto nível e também nas trocas, né, que acontecem dentro da nossa rede. Então, quero agradecer aqui a Localiza, quero agradecer a TOTUS, quero agradecer ao Fleury, quero agradecer a Elastic, a Único, a todos os nossos parceiros, a Cepa Mobility, todos os nossos parceiros que vêm apoiando e aquelas empresas também que vêm trazendo seus executivos para se juntarem ao Open Mind. O Open Mind começou como uma iniciativa do próprio CPF, mas hoje empresas enxergam que é importante ter os seus executivos nesse ambiente de desenvolvimento, como a BIC, como, por exemplo, a Ticket, dentre outras grandes organizações. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E eu queria aqui conversando com o Ângelo Cárceres, diretor executivo na Microsoft, membro fundador do Open Mind. Eu gostaria de saber, né, Ângelo, conta para nós aqui como é que foi a sua fase aí antes de ser executivo e hoje, né? O que que você faz quando você não está sendo o diretor da Microsoft? Legal, Lúcio. Bem, fazendo aqui um breve retrospecto aqui da minha vida, né, que eu sempre fui bastante curioso, né? Eu sempre gostei de adquirir conhecimento e de entender como as coisas funcionam. Então, eu acabei me identificando com tecnologia bastante cedo, né? Meu pai, eu lembro um presente que ele me deu, inclusive, num Natal, que era um computador bem simples, daqueles ainda que a gente ainda usava fita para você poder fazer os programas, e aí ele já vinha com um Basic nele. Eu comecei a fazer programas junto com meu pai, e a gente foi explorando esse lado da tecnologia como uma diversão. Ainda como menor de idade, eu ainda fazia alguns programas de controle de estoque, controle de acesso, coisas do tipo, que me ajudaram ali a conhecer um pouquinho mais da tecnologia, mas eu sempre tive a tecnologia pensando que não era o meu fim. E aí surgiu uma oportunidade, quando eu estava terminando o segundo grau, de trabalhar num escritório de advocacia. Eu fui lá, trabalhei, pensei que talvez o meu caminho fosse ser advogado, e Foi o seu primeiro emprego? foi meu primeiro emprego. E aí, nesse meu primeiro emprego, eu acabei me deparando com um ambiente que já tinha alguns computadores e tal, né, para os advogados poderem fazer as petições, documentos e tal. Me identifiquei um pouquinho com o mundo jurídico,
mas eu me deparei que acabei gerenciando o ambiente de tecnologia do escritório. Foi E natural, foi né? muito natural, e aí depois disso eu fui seguindo. Eu lembro, né, na minha época ainda existia, e existe ainda, educação vocacional, então eu tive algumas conversas com alguns educadores vocacionais que tive uma dificuldade de entendimento, mas eu lembro um dia muito pragmático que meu pai pegou uma lista de carreiras e a gente foi eliminando. E a gente acabou, das últimas que sobraram foi tecnologia. Eu falei, puxa, é uma profissão difícil, é uma profissão complexa. Na época, a relação candidato-vaga era absurda. Eu falei, poxa, pai, eu acho que não vai dar. Ele falou, se desafie. E aí eu acabei indo para esse caminho que acabou me gerando um monte de portas que eu acho que. E seu pai é o quê? Seu Meu pai pai é é administrador, administrador. que hoje, se olhar bem, a minha profissão ela está ligada à administração, que eu sempre me identifiquei com o lado do meu pai da gestão e controles com a tecnologia, né? Então, eu acho que acabei tendo a possibilidade de ter esse aprendizado dentro de casa e também acelerar com a tecnologia. Ao longo da sua carreira, eu imagino que você deve ter tido, né, mentores, né, pessoas que influenciaram para você chegar até aqui. Eh, Qual foi o papel desses mentores aí na sua jornada? É bastante importante, Lúcio, a gente ter esse pensamento da mentoria, porque às vezes você tem experiências que já foram vividas. Eu vou dizer que eu tive mentores que alguns me abriram portas, outros me abriram os olhos, outros me inspiraram. Então eu acho que esse conjunto, e aí eu tive mentores desde no lado pessoal, na própria universidade, em cursos de extensão, dentro da empresa, fora da empresa. Então eu acho que eu acabei tendo um conjunto de pessoas que me influenciaram de maneiras diferentes. E eu acredito que o mentor, ele acaba trazendo um aspecto, é muito comum às vezes a gente estar pensando, olha, o mentor ele vai ser meu amigo, ele vai me mostrar o lado positivo daquilo que eu estou fazendo, e de fato eu acho que é um papel importante, mas eu acho que o mentor às vezes precisa também dar um choque de realidade, olha, isso que você está fazendo, se você for por esse caminho, ele vai ter esse tipo de resultado, e esse aqui vai ter outro resultado. Então, eu diria que os mentores que eu tive bastante sorte, não queria mencionar nenhum, mas tive bastante sorte, até para não ser injusto, porque eu tive diversos, mas tive bastante sorte com isso. E hoje eu também me dedico algum tempo a dar mentoria, seja interna, externa, seja dar mentoria para talento feminino, para diversidade, para as pessoas que estão em início de carreira ou pessoas mais seniors que estão vivendo um momento específico do seu trabalho ou do seu negócio de uma maneira bastante ampla. Você também tem um histórico de aprendizado contínuo, né? E você, inclusive, tem algumas certificações em gestão, liderança, estratégia, inovação. Como que esse aprendizado contínuo vem influenciando a sua jornada nos dias de hoje? Porque a gente sabe que lá atrás quase que o bilhete para você entrar nesse mercado de grandes empresas, você ter algumas certificações. Mas você busca certificações até hoje, né? Então, como isso vem influenciando para o seu futuro? Muito, muito boa pergunta, Lúcio. Na verdade, é, eu diria o seguinte: a gente vive um mundo em transformação constante, né? Algumas das transformações a gente consegue mais ou menos imaginar o que vai acontecer, ainda mais a gente trabalhando com tecnologia e vendo algumas pesquisas, algumas coisas que vão acontecer. Mas tem transformações que a gente não imagina. A pandemia foi uma delas, né? Acho que eu imaginava viver muita coisa, mas a pandemia, por exemplo, era uma coisa que a gente não imaginava. Então, eu acho que você se preparar e você estar estudando e você buscar conhecimento é fundamental para te preparar para aquilo que você imagina e para o que você não imagina. E aí, alguns exemplos bem práticos que eu tenho, hoje eu tenho um pouco mais de 15 anos que eu trabalho na Microsoft, eu trabalhei nessa empresa em pelo menos umas 5 ou 6 empresas diferentes. As minhas experiências anteriores, todas as empresas se transformaram, alguns negócios que eu trabalhei
no passado, ou eles hoje são totalmente diferentes da maneira que eu trabalhei naquela época, durante o lançamento comercial, coisa do tipo. Alguns deles deixaram de existir, outros foram adquiridos. Então, eu diria que a gente tem um mundo em constante transformação, Sim, Lúcio. E aí, um dos aspectos hoje que eu tenho dedicado um tempo importante é a inteligência artificial. Inteligência artificial, ela veio para ficar, ela veio para trazer valor agregado, ela veio para complementar a inteligência humana e as atividades humanas, em especial, nos livrar de algumas atividades repetitivas para que a gente possa se dedicar a atividades que a gente tenha uma necessidade de julgamento e de maior nível de inteligência, eh, mas requer uma preparação diferente para as observações, né? Então, requer com que a gente consiga observar o mundo de uma maneira aberta, sem ter vieses, bias. Como é que eu trago informações que elas vêm sendo tratadas de uma maneira anteriormente, num volume alto, que já traziam preconceitos ou coisas do tipo? Como é que eu agora, seguindo daqui para frente, eu tenho uma maneira de tratar diferente? Então, de uma maneira muito resumida, os desafios que a gente tinha no passado, eles não são os mesmos que a gente tem sim. hoje. Então, life learning, né, é super importante um executivo se dedicar, né? Então, a gente tentar dedicar um tempo dos nossos dias, não é fácil, né? A gente conversa, às vezes vê a agenda sua, a minha, como é lotada, mas se a gente não dedica para estudar, para entender, para ter um aprendizado. Eu adoro tecnologia, você falou isso antes. Tecnologia muda a cada semana. Se eu não dedico um tempo a cada semana para estudar, eu estou para trás. Eu, os meus colegas e as pessoas em especial que estão entrando no mercado de trabalho, se não estudam e não se dedicam para ver o que está acontecendo, a gente acaba perdendo nossa vantagem competitiva, inclusive. Vamos falar desse tema, inteligência artificial, que eu acho que é um tema dos mais discutidos hoje, inclusive nos boards das organizações, né? Como a inteligência artificial pode afetar os nossos negócios num curto ou médio espaço de tempo e afetar até a nossa vida pessoal. É, qual a previsão que você, como um executivo, né, da Microsoft, uma empresa de tecnologia, você faz de que nós vamos ver a inteligência artificial se tornando essencial na vida das pessoas, né? Em quanto tempo você acha que isso já vai estar assim no nosso dia a dia? Você fala, cara, isso aqui já é uma realidade mesmo, né? Lúcio, eu acabo algumas coisas olhando de forma bastante pragmática. E como eu acabo trabalhando numa empresa de ponta de tecnologia e eu gosto de tecnologia e acabo usando bastante, eu te digo que hoje já não vejo meu dia a dia sem inteligência artificial. E eu desafiaria os negócios, as empresas que hoje não estão vendo a inteligência artificial sendo permeada, utilizada, ou pelo menos não tem um plano estratégico que englobe o uso extensivo de inteligência artificial, que repensem, porque realmente isso é uma vantagem competitiva muito forte. Me dá alguns exemplos de onde você já está vendo movimentos mais avançados do uso da inteligência. Alguns setores que você percebe que já estão bem mais avançados em relação ao uso da inteligência artificial. Vou dar exemplos muito simples, tá? Hoje, por exemplo, quando eu entro numa reunião, as próprias ferramentas de colaboração, elas têm uma série de arcabouços, as próprias ferramentas da Microsoft, é público que a gente fez investimentos bilionários nessas frentes. E hoje, quando eu entro numa reunião, ela já traz uma série de parâmetros indicando essa reunião, a gente está discutindo isso, está discutindo aquilo. Se eu entrei um pouco atrasado, ela faz um resumo para mim. No final da reunião, às vezes eu tenho, olha, isso aqui foram os assuntos que foram, e com isso eu consegui entender que os próximos passos que vocês combinaram nessa reunião foram esses. Então, eu te diria que no âmbito de produtividade individual, é uma coisa que já está sendo, para as empresas de tecnologia, já utilizado. Algumas empresas, e eu diria segmento financeiro, segmento de pesquisa e desenvolvimento, eu acho que Varejo. varejo,
eu acho que tem ainda um potencial maior aqui para evoluir, mas eu diria que eu já vejo esse tipo de utilização para produtividade individual. Varejo eu vejo de uma forma bastante interessante e isso evoluindo de uma forma forte, com propensão à compra, satisfação do cliente, como eu vejo itens que aquela pessoa comprou, eu vejo a próxima ação que ele vai ter de compra. Então, assim, existem aspectos da inteligência artificial que elas já estão no nosso dia a dia, a gente não percebeu, de uma forma simples, né? E aí o que eu vejo de desafio é como eu uso essa informação, como eu trago isso um benefício para o usuário, para a empresa que tem esse tipo de tema, respeitando privacidade, respeitando, acima de tudo, a lei e o indivíduo, né? Então eu acho que são aspectos A que inteligência refletir. artificial, eu que não sou de tecnologia, né, eu entendo que é uma ferramenta para poder você administrar os dados, né? Então, a gente pode dizer que diante de um mundo que vai evoluir rapidamente para o uso da inteligência artificial, como você mesmo disse, economizando tempo nosso para coisas mais importantes, né? É, a gente pode dizer que os dados hoje é o novo petróleo? Dados, eu diria que é o novo petróleo, acho que vem sendo. Eu acredito, inclusive, que o novo petróleo, ainda quando ele está naquele momento de altíssimo valor do mercado. Mas aí eu te faço algumas provocações, né? Você falou que você não é um profissional de tecnologia. Para mim, você é um profissional de alta tecnologia. Você administra uma rede que tem todo um conteúdo que se você tivesse que fazer encontros presenciais sempre, existem encontros presenciais que são, by the way, muito lindos aqui que vocês conseguem organizar, mas se você não tivesse todo esse arcabouço de digitalização, de conteúdo, de compartilhamento, de engajamento, você jamais chegaria na vida de tantas pessoas, você jamais geraria o impacto que você tem. Então, permita-me provocar que você sim é um profissional de tecnologia e você atua com alta tecnologia. E aí, olhando no aspecto da inteligência artificial que você fez, olha, a organização dos dados, eu te diria que os dados eles são a base para a inteligência artificial. Todo o processo de inteligência artificial ele precisa dos dados de uma forma bastante organizada e estruturada, e com base nisso você vai começando a ter um entendimento do que aconteceu e, eventualmente, gerando análises mais profundas do passado e talvez gerando previsões sobre o futuro, né? Então, por exemplo, se você notou dentro da sua rede, olha, o Ângelo normalmente tem uma conexão boa nesse determinado horário com esse tipo de pessoa, esse conteúdo é um conteúdo que ele consome ou não, isso pode gerar um modelo de engajamento mais, vamos dizer assim, personalizado, mais ajustado para aquela demanda ou para aquele cidadão. A palavra do momento também é o engajamento, né? É fazer com que as pessoas elas deem atenção a algo diante de um mundo que tem várias distrações, né? Vários temas para poder distrair. Mas ao mesmo tempo, ô Ângelo, a gente viu também algumas, alguns temas se tornarem top trends, principalmente na área de tecnologia, mas que hoje não se fala tanto, né? Como, por exemplo, a questão do metaverso. Se a gente voltasse no tempo aqui, há um ano atrás, um ano e meio atrás, era o assunto discutido em todos os seminários, em todos os grandes eventos aí de tecnologia, né? E a gente imaginava que isso, talvez em 2024 já estivesse a gente interagindo no metaverso e a gente viu até algumas pessoas, e eu acho que não sei se isso continua, comprando imóveis no metaverso. Por que que isso de repente se apagou e surgiu um tema que é a inteligência artificial, que parece ser novo, mas é um negócio que a gente já fala disso há 13 anos, né? O que que houve com o metaverso e por que que a inteligência artificial ganhou esse destaque tão rápido? Legal, Lúcio. Eu acho que assim, bem, eu acho que o metaverso
não deixou de existir, ele continua sendo, vamos dizer assim, cenário, uma tecnologia que a gente pode explorar para determinadas situações específicas. E aí eu vou num aspecto de, para que você crie uma experiência adequada no metaverso, você necessita de muito mais recurso tecnológico, você necessita de muito mais aprofundamento e eventualmente até salas, óculos, uma série de coisas que são muito específicas e eu acho que isso acabou sendo, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de investimento, uma barreira, né, que com certeza ela vem sendo rompida, toda a tecnologia ela vai reduzindo de custo de acordo com o tempo, mas eu tenho um aspecto também de uma visão minha. Eu acho que o metaverso, ele não supre. Se a gente estivesse fazendo aqui uma reunião, eu com você aqui com o Avatar, ela era totalmente diferente, a nossa experiência era diferente, né? Eu tenho reuniões hoje que algumas pessoas colocam avatares, e é muito legal, os avatares cada dia eles estão mais, reagem mais, eles mostram o que a pessoa está fazendo, mas é diferente, não é o ser humano. Mesmo quando você vê a câmera, eu tenho um pouco dessa necessidade e eu penso que você ter a conexão real é diferente, né? Já na inteligência artificial, você já tinha todo um arcabouço, dados vêm sendo tratados há muito tempo. Os volumes de dados que vêm sendo coletados, né, e que vêm sendo armazenados para que você possa ter uma base para qualquer processo de inteligência artificial, eles vêm crescendo de maneira exponencial. A cada ano você tem múltiplos de vezes a quantidade de dados superior ao ano anterior. Então, assim, e isso tudo vem sendo potencializado por tecnologias como 5G, como meio de pagamento remoto. Isso tudo vem acontecendo de uma maneira tão ampla que o processo de inteligência artificial ele acaba sendo super acelerado, né? Coisa que não aconteceu com o metaverso, que na minha visão, pelo menos do ponto de vista de tecnologia, ela foi mais feita como um silo, mais feita como uma área específica quase que isolada, né? Recentemente a gente teve aí eh, uma situação da greve dos artistas, né, de Hollywood, né, que estavam reivindicando, dentre outras coisas, as mudanças que estavam acontecendo na indústria cinematográfica, né, a questão da Netflix, mas principalmente a preocupação deles com relação à inteligência artificial. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, que você é o cara da tecnologia, o Elon Musk anunciou uma nova inteligência artificial que, assim como o chat GPT, que cria textos, né, e informações escritas com base em dados e provocações que a gente faz, essa ferramenta ela cria imagens, né, ela cria um filme daquilo que você imputar de informação de texto. Então, existe sim um cenário, na minha visão, um tanto quanto ameaçador para artistas, né? Pessoas que vivem da arte, que são pessoas, em alguns casos, muito valorizados, né? No caso dos artistas de Hollywood, outros não, né? Quando a gente pega a grande maioria dos artistas, mas talvez o valor dessas pessoas diante de uma ferramenta que possa criar o impossível ou até recriar você, né? Um artista que já morreu, por exemplo, você recriar, existe uma ameaça, né? Você acha que a inteligência artificial ela pode sim ameaçar outros setores da economia? Eu acho que toda ferramenta mal utilizada, ela pode gerar riscos, né? Desde uma chave de fenda, um alicate e um computador e inteligência artificial, nada mais, nada menos do que é uma ferramenta. Sim, podem existir riscos, mas eu acho que a responsabilidade do setor de tecnologia, das empresas, das implementações que são feitas, é justamente buscar endereçar injustiças, incoerências, respeito à propriedade intelectual, respeito ao copyright, respeito à ação de uma determinada pessoa ou de um texto que foi criado. Então, eu diria o seguinte.
vamos ter, né, e aí o Elon Musk, a Microsoft investiu bilhões, outras empresas vão investir, em grandes frentes que vão gerar esse tipo de conteúdo. O que eu acho que é super importante é que a gente sempre observe aonde ela está sendo adotada, como ela está sendo adotada. A gente já tem propagandas, né? Tem uma que veio aqui à minha cabeça do Starbucks, tem uma da Volkswagen recente aí, da Elis Regina, que achei linda, que foi feita com o uso amplo de inteligência artificial. É, Você vai me perguntar, isso gera um risco para a sociedade, para o artista ou para alguém? Diretores, Para produtores. diretores, produtores? Eu te diria assim, se mal adotado, gera um risco e vão ter muitas discussões no âmbito jurídico, no âmbito de responsabilidade, vão ter muitas discussões que precisam ser tidas muito rapidamente para que isso não seja um problema e, no fim, seja o que eu acredito, e é onde eu estou, inclusive, fazendo as minhas maiores apostas, que é uma ferramenta para que a gente possa acelerar negócios. Então, eu vou dar exemplo. Você criar eventualmente uma campanha de publicidade que poderia levar meses, com uma ferramenta de inteligência artificial, você já vai conseguindo montar. Esse exemplo que você deu de montar imagens, não só hoje já é possível montar imagens, né? Existe uma ferramenta, mais de uma, inclusive, que produzem imagens baseadas em inteligência artificial, mas existem ferramentas que montam vídeo. Então, eu te diria que os recursos eles estão disponíveis para que a gente possa acelerar a evolução do mundo como um todo. O que me gera uma grande preocupação é como usar essas ferramentas, né, para que isso não seja um problema, e mais do que isso, como esses instrumentos se tornam instrumentos de inclusão, de desenvolvimento econômico, de respeito ao capital intelectual e à inteligência humana, ao capital humano, e não se tornem ferramentas para aumentar a desigualdade social. Porque não é incomum, Lúcio, e aí voltando até numa pergunta que você fez no início de estudo constante, ganho de conhecimento constante, quando se vem uma ferramenta nova como essa, os conhecimentos que a gente precisa são outros. As profissões hoje que estão no mercado de trabalho, depois dessas mudanças, elas serão diferentes. As capacitações precisam ser outras. Então, se a gente não se preocupa ainda mais com as camadas mais vulneráveis da sociedade, que precisam de conhecer um pouco do que isso vai acontecer, e algumas profissões repetitivas sofrem maior risco, são as mais impactadas nesse tipo de mudança, como foram as mais impactadas durante a pandemia, aí realmente nós temos um grande problema. Existem alguns estudos de grandes economistas que demonstram que, mesmo que você capacite a população que hoje executa atividades básicas, né? Não diante da transformação tecnológica que o mundo vive, não haverá mercado de trabalho para todos, né? Realmente, mesmo você tendo as pessoas capacitadas para o uso da tecnologia, uma frente de trabalho, por exemplo, como um contact center, né? Que nós temos aí algumas empresas que têm 50 mil colaboradores, 70 mil colaboradores, empresas de atendimento, você não consegue, implantando uma tecnologia que substitui a necessidade dessas pessoas, realocar elas no back de atendimento de call center. Não, não há espaço para isso, né? Então, eu acredito que sim, a gente tem que ter um pensamento racional do avanço da tecnologia para gerar economia, mas temos que pensar também o que vamos fazer com todas essas pessoas, né? Mas, ô Ângelo, nós também vivemos durante a pandemia, talvez um pouco antes e hoje, uma mudança no cenário das empresas de tecnologia, né? De 2010 para 2018, nós vivemos um boom das empresas, das startups,
surgimento de muitas startups, muitas empresas de tecnologia, foi uma corrida tecnológica e também muitos fundos aportando dinheiro nessas empresas. Porém, depois, durante a pandemia e depois da pandemia, agora houve uma mudança, porque essas empresas começaram primeiro houve uma, não sei se posso dizer, uma desaceleração em relação a essa velocidade que vinha de surgimento de novas startups, principalmente de novos unicórnios, né? É, e depois uma cobrança por resultados de EBITDA, né, dessas empresas que muitas vezes só tinham em visão de expansão. A Microsoft, eu diria que, na minha visão, ela está como uma empresa mais tradicional do que essas empresas, esses unicórnios, né? Como que você vê hoje esse mercado dessas startups, esse mercado de trabalho que contratou muita gente e agora está descontratando também muita gente? Qual o futuro desse mercado? Eu acho assim que se a gente olhar tanto no aspecto Brasil, se a gente olhar no aspecto mundo, Europa e Estados Unidos ainda é um pouco mais significativo, a quantidade de volume de negócio que é feito pela pequena e média empresa é muito expressiva, né? Então a gente depende muito na economia da pequena e média empresa, inclusive para poder, cenários como você comentou ali, de mudança em determinados setores, que tem ali uma falta de emprego ou não precisa mais daquela mão de obra exaustiva que tinha no passado. Então, o pequeno e médio, o pequeno e médio negócio, ele é fundamental para a economia de uma forma geral. E voltando no tema de startups, eu diria que todas essas grandes empresas de tecnologia, elas algum dia foram uma startup. Elas começaram de algumas ideias, de alguns conceitos, de união de pessoas inteligentes e pessoas com determinado nível de conhecimento. Então, eu te diria o seguinte, Lúcio, eu acho que eventualmente existem os booms, né? A gente chamava no anos 2000 as bolhas, que, né, de repente, Bolhas. olha, estamos seguindo nesse caminho, esse caminho vai ser um caminho que ele vai gerar um retorno exagerado e o investidor vem com essa expectativa, né? Então a maturidade do investidor capitalista ela vem nesse cenário. Porém, eu te diria o seguinte: eu vejo como uma curva, né? E essa curva, para mim, ela não está só ligada à maturidade ou à exigência do startup ou do investidor, mas sim é uma questão macroeconômica, uma questão de repente, o investidor ele está tendo outro local que ele pode ter um retorno maior, ao invés de ir com menor nível de risco do que no startup. Eu acho que a gente viveu aqui um momento de descida aqui em algumas questões de startup, mas eu não vejo um mundo novo funcionando sem novas ideias, sem novos modelos de negócios, sem novas oportunidades. E há oportunidade em especial quando a gente fala em tecnologia, em muitas frentes, né? Eh, Inclusive, a gente pode se desafiar olhando com os modelos de negócio que a gente tinha antes. Não era pensável antes a gente chegar e fazer, ter apenas uma carteira digital. Eu só estou andando com meu celular, eu tenho minha carteira, tenho meu meio de pagamento, eu tenho meu documento, tudo em cima disso. Uma série não era imaginável antes. Há um tempo atrás eu pedi meu táxi, eu sei, eu compartilho meu caminho, né, com a minha esposa ou com a pessoa que eu vou encontrar. Todos esses modelos, eles foram criados através de ideias e vão continuar tendo ideias novas, porque senão a gente não tem nem para onde crescer. E a gente precisa de muitas ideias que, inclusive, façam com que a gente tenha um mundo mais sustentável, que a gente use menos energia, que a gente tenha menor eh, gasto com gás carbônico, menor, né, emissões de gás carbônico, melhor dizendo. Então, eu acho que tem uma série de necessidades urgentes do mundo que, se não vêm novas empresas, novos entrantes, elas não vão se sustentar. Então, talvez a gente esteja vivendo aqui um vale, né, um momento de decréscimo com startups, mas mesmo Vale do Silício, eu vejo algum desenvolvimento em algumas frentes de startups aqui no Brasil de volta.
Não é minha principal área de atuação, mas eu vejo isso acontecendo. E eu acho que, às vezes, esse momento de crise, ele acaba trazendo uma maturidade, né? Ele sai daquele aspecto da bolha que eu chamei, que, eu tenho uma expectativa, isso aqui vai mudar o mundo, e de repente é uma coisa que faltava maturidade, faltava conteúdo para que a gente pudesse, de fato, explorar como uma oportunidade real de negócio e um benefício para a sociedade. Vamos unir agora os dois temas que a gente falou. As startups, o cenário das startups, passando por pressão de resultados, né, de curto prazo e virar EBITDA, né? E também a inteligência artificial que nós falamos. O uso da inteligência artificial pelas startups que já ganharam um porte, já estão presentes no nosso dia a dia, como Uber, como Spotify, quem mais aí eu posso citar? O iFood, eles tendem a pivotar o negócio dessas empresas. Um exemplo, o iFood, ele sabe de todos os seus hábitos alimentares, né? Principalmente quem consome muito o iFood. Isso daí abre para ele uma janela de criação de diversos produtos, né? Incluindo meios de pagamento, né? A Uber, por exemplo, as pessoas que consomem muito esse tipo de mobilidade, ela sabe exatamente o horário que você sai de casa, o horário que você volta de casa, os dias que você usa para o seu lazer, aonde você faz o seu lazer, né? Então, isso também traz uma série de possibilidades para que esse negócio aí seja pivotado, na minha visão. Eu queria saber a sua, né? Se você já está vendo a inteligência artificial transformando negócios como esses. Sim, eu te diria o seguinte, eu acho que o próprio Uber, quando você pega o Uber, às vezes ele te oferece, ó, no caminho tem esse negócio, tem, sei lá, tá próximo do horário do jantar, tem uma lanchonete no caminho, ou tem um mercado para você fazer uma compra. Então, assim, eu vejo, e aí eu já não interpreto o Uber como um startup, para mim é um negócio extremamente maduro, lucrativo, grande, né, enfim. O próprio iFood também é um negócio sólido, que na minha leitura veio para ficar no modelo de negócio que eles exploraram. E eu diria que a inteligência artificial que eles usam, ela deve ser massificada, né? Eu acho que vão ter empresas que vão explorar esses modelos de uma forma para oportunidades novas. Vão ter empresas que vão explorar a criação de modelos de inteligência artificial que vão ser utilizadas e vão ser exploradas para negócios existentes, né? Então, por exemplo, vou dar uma indicação, detecção de fraude, né? Praticamente todo segmento de negócio Sim. tem uma possibilidade de fraude. E a fraude, ela tem determinado comportamento, né? Como é que eu consigo entender isso que está acontecendo? Então, eu te diria que a inteligência artificial, ela está aí para acelerar negócios existentes, negócios que foram criados em meio digital, negócios Tradicionais. tradicionais, e ela está aí para acelerar, mas também para criar novas oportunidades de negócio. Vamos agora falar de um tema que ao te apresentar aqui, eu falei que você é uma pessoa dedicada também a aconselhamentos de empresas, né? Você hoje parte do seu tempo também a conselhos empresariais? Hoje eu não tenho dedicado, eu dediquei 4 conselhos, eu participei aí nos últimos anos, mas hoje eu não tenho conseguindo dedicar mais aqui o tempo corporativo tem me demandado bastante. Mas hoje eu tenho me distraído com algumas discussões, acabam sendo não um conselho remunerado, mas eventualmente algum cenário que a gente esteja discutindo, ou com o cliente, ou com um colega de trabalho, ou com algum amigo, de tentar entender o que está acontecendo, para poder apoiar através de tecnologia ou através de recursos. Mas eu acho que esses conhecimentos de inteligência artificial, esses conhecimentos de alta tecnologia, do que vão acontecer com os modelos de negócio, é fundamental que os conselhos se preocupem com isso, né? Então, eu acredito que em algum momento eu devo
me dedicar um pouco mais a poder apoiar isso. Mas, assim, um convite que eu faço a todos os conselhos ou conselheiros e que tenham esse tipo de literatura e conhecimento, pensando como eu solidifico, como eu acelero os meus negócios e como eu crio novas oportunidades. Você tem alguma formação nessa área de conselhos? Não, não me formei especificamente em conselho. Mas você pensa que isso pode ser algo para o seu pós-crachá? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tenho visto, né, o próprio Open Mind Academy, eu tenho visto alguns outros colegas fazendo curso de conselheiros aqui no Brasil ou fora, mas eu acho que esse é um tema que é relevante, né? Eu acho que não só a experiência tradicional ela ajuda uma pessoa a ser conselheiro, né? Eu, como no mercado de tecnologia, na área comercial, tenho um conhecimento bastante aprofundado e posso ajudar alguma coisa, mas a formação do conselheiro é um pouquinho diferente, as responsabilidades dele são diferentes, diferente de alguém que está ali no lado mais operacional, executivo, tático, ou até estratégico que seja, mas que está de fato mais ligado à operação. Até porque você também acabou aqui na sua fala unindo os temas que a gente abordou aqui, que é a inteligência artificial e também a questão do novo cenário aí das startups. E a gente está vendo essa pressão, né, das startups, que principalmente aquelas que receberam aporte de fundos de investimento, de começar a performar, né? E por vezes a gente vê que as lideranças dessas empresas, ou os fundadores, são pessoas que não têm visão muito estratégica de negócio. Eles são pessoas que tiveram uma visão de criação de um produto e um produto que é relativamente escalável, né? E aí é que entra a necessidade de um conselheiro, pessoas, por exemplo, mais maduras, né, que já viveram estratégias de desenvolvimento de negócio em outras companhias para auxiliar essas pessoas a como você vai alcançar o objetivo do resultado, né? Então, acredito que empresas tradicionais falar dessa transformação digital é um papel de um conselheiro de tecnologia, por exemplo, que é o seu papel, mas também de aconselhar as empresas nativas digitais a como se adaptar ao mundo real, né? Porque Aham. aquele mundo da ilusão da startup, né? A startup vale 1 bilhão, mas ela traz prejuízo, né? Mas ela não dá resultado. Isso já passou. Agora receita, receita aí na veia, né? Aham. Então, assim, eu vejo realmente com muito bons olhos esse pós-crachá aí para os executivos, né? Em especial os executivos de tecnologia se tornarem conselheiros, né? É, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, mas eu queria voltar aqui a um tema também da sua introdução, que você falou que é uma apaixonada aí por esportes, é uma pessoa que curte esportes ao ar livre, mas ao mesmo tempo você tem uma atividade muito intensa, né? Como diretor executivo de uma empresa como Microsoft, a gente é responsável por um PNL desse, realmente isso consome muito para a gente. Como que você administra a questão do seu tempo, né, para você também ter o tempo de cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental? Legal, Lúcio. Eu sempre gostei de esporte, né? Então, sou carioca, sempre dar uma volta na praia, correr, surfar, isso foram coisas sempre que me atraíram, né? Futebol eu sou ruim, meu filho é bastante bom de bola, mas eu gostava de jogar bola e gosto, às vezes, num lugar aberto. É, mas eu te diria o seguinte: depois de alguns anos, eu comecei a notar que o esporte que eu tive como base na minha vida e que me ajudou a trazer disciplina, me ajudou a trazer organização, algumas coisas que foram importantes durante a minha vida como um todo, durante a minha carreira, durante a minha vida como um todo. Mas eu passei a notar nos últimos anos que o esporte era uma maneira de eu conseguir controlar de uma maneira importante o meu nível de estresse e a minha saúde como um todo. Então, hoje eu interpreto o esporte como um momento de distração e de lazer, mas às vezes eu tenho uma interpretação como ele quase fosse um remédio para controlar o meu estresse, para controlar a minha saúde geral.
Então eu busco horários que eu saiba que eu vou conseguir fazer. E se eu não consigo naquele horário que eu tinha uma expectativa, porque é um horário que eu tenho normalmente um nível de atividade de trabalho muito menor, que eu tente buscar um horário alternativo para compensar. Com qual frequência você pratica esporte? Eu tento praticar todo dia, inclusive fim de semana. Eu não tento praticar coisas longas, de horas e horas, mas eu tento, se eu consigo diariamente ter pelo menos 30 minutos de atividade, eu já interpreto como o tá pago, vamos dizer E assim. qual que é o seu esporte principal? Eu nado, eu corro, eu faço bicicleta. Então, assim, eu tento distrair, eu jogo squash. Então, eu tento diversificar, inclusive, para evitar Lesões. lesão. Mas o que eu mais faço é a corrida e a natação. Legal. É importante, né, a gente se manter em forma, é, até porque você, Ângelo, você tem menos de 50 anos, você tem aí pela frente, se cuidar da saúde, pelo menos mais uns 40 anos de produtividade, né? Então a gente tem que pensar assim, em tudo isso que você falou aqui, né? Primeiramente, cuidar do nosso corpo e segundo, como que a gente pode usar todo esse conhecimento, né? Para ajudar a outras pessoas e ajudar a outras empresas. Inclusive, é esse o propósito do Open Mind. Mas eu queria também, um último tema aqui também com você. A gente vem falando aí de inteligência artificial, né? Mas o conhecimento, né? A inteligência artificial é conhecimento, mas algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais humildes, não sei se você já ouviu essa expressão, fala assim, o Ângelo, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento lá no ABC. Aquilo significa que ele tem um relacionamento muito forte ali no ABC. Então, para pessoas numa linguagem mais simples, conhecimento e relacionamento é a mesma coisa. Hum. Mas se a gente for entender bem isso, eu acho que eles têm razão, né? Você ter relacionamento é uma forma também de você se desenvolver. Eu queria te provocar aqui uma pergunta com duas partes, né? Qual foi o papel do relacionamento ou do networking para você chegar até aqui, aonde você está hoje, né? E como você vê essa construção de relacionamento para esse futuro, né? Que ainda não ainda está distante, mas esse futuro pós-crachá para você. Eu acho que eu concordo com as pessoas mais antigas, né, que às vezes tem essa ligação do conhecimento com relacionamento, porque eu acho que até através do relacionamento a gente adquire conhecimento, né? Quanta coisa que a gente aprendeu. Eu mesmo, Aham. quanto que eu aprendi com você, conversando, é, E eu com você. então, assim, quanto que a gente aprende e quando a gente vai, e às vezes a gente até se desafia, né? Às vezes a gente chega, poxa, olha, isso aqui, você sabe disso? Não, não sei, vamos estudar junto, vamos descobrir. Então, eu acho que isso ele é fundamental. Eu acho que o relacionamento, quando ele é construído em bases sólidas, quando ele é construído com confiança, com respeito, com eh, benefícios mútuos, ele acaba sendo, de fato, um grande ativo. Então, eu diria que eu construí durante a minha vida, durante a minha carreira, alguns relacionamentos que, de fato, me ajudaram bastante a aprender mais, a buscar ser uma pessoa melhor, a buscar ajudar quem está precisando, né? A ter algumas ajudas, claro, de algumas pessoas, olha, poxa, não é por aqui, é por ali, e a ter essa cabeça. Então, eu acredito muito no open mind, né? De você ter a cabeça aberta para ouvir aquela pessoa que você tem um relacionamento, que você tem uma confiança, para que você possa seguir adiante. E eu acho que os métodos de tecnologia, eles só amplificam isso. Eles só ajudam a gente a poder ter mais relacionamentos, a ter mais profundidade, a ter mais conexões, mas eles não substituem, né? Eh, Eles eu, complementam. eles complementam. Eu lembro de tendo fechado negócios,
você mesmo, né? Nós nos conhecemos primeiro de forma digital, Sim, mas nada substitui o momento que a gente sim. chega e realmente faz né, o aperto de mão. Olha, eu O existo. digital ele ajuda a abertura de relacionamento e ajuda a manutenção do relacionamento. Mas a criação do relacionamento, de você consolidar, sair de contato para relacionamento, contato é aquela pessoa que você só tem o telefone ali, né? Mas para se você estar se relacionando, é o presencial que constrói isso. Mas para você se manter conectado com aquela pessoa, né? Não dá para, por exemplo, eu estar com o Ângelo toda semana, né? Principalmente numa agenda de executivo, mas a gente tem todas essas ferramentas que propiciam eu estar, talvez, ali com uma interação mínima que seja toda semana com o Ângelo e a gente tendo essa manutenção, seguindo essa manutenção, né? Exato, exato. Os handshakes que vocês propiciam, né, toda semana, eu acho que isso ajuda a gente a aumentar o nosso networking, a gente criar oportunidade de negócio, a gente aprender com algumas pessoas. Então, eu acho que é o que você falou, o presencial Base e o sólida. virtual se complementam. Eu até criei uma frase que é exatamente o seguinte, com base nessa conversa que a gente teve aqui. As empresas que estão investindo em inteligência artificial, elas têm um futuro promissor, né? Porque o mundo Uhum. está caminhando para isso. Mas as empresas que estão investindo em relacionamento artificial, elas têm um futuro difícil, um futuro nebuloso, né? Então, Aham. de fato, cada vez mais quando o mundo ele entra em crises, né, como o que a gente está vivendo, né, de pós-pandemia, guerras, crises econômicas, crises políticas, né, há necessidade de você se relacionar mais genuinamente e formar alianças, né, aliados. Então, eu agradeço, né, você ter vindo aqui, porque eu considero você um amigo e um aliado, né, e a gente passou por um momento difícil juntos, né, todo esse projeto Open Mind nasceu com base em alianças como com você. Então, eu queria te agradecer ter vindo aqui hoje, contar a sua história aí para esse público de diretores e presidentes que estão nos acompanhando. Ângelo, muito obrigado Eu e que você tem minha agradeço, Lúcio. admiração. Eu que agradeço. Você também tem minha admiração. Muito obrigado. Beleza. Pessoal, muito obrigado a vocês também que acompanham aqui o nosso programa, o Open My Talks. Nos sigam lá nas redes sociais, que vocês vão ter acesso a toda a nossa programação e a gente vai estar sempre trazendo conteúdos de altíssimo nível. Valeu, pessoal. Obrigado. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.